5 séculos atrás, um homem que conheceu o peso da tortura, que foi despojado de toda a sua dignidade e mandado para o isolamento em uma pequena propriedade rural na Toscana, sentou-se diante de uma mesa de madeira e escreveu uma carta ao único amigo que lhe restara. Naquela mensagem, ele não buscou piedade. Ele não implorou por ajuda. Em vez disso, ele traçou algo muito mais perturbador. Ele descreveu a vida como ela realmente funciona. Não a versão que seus pais ensinaram a você. Não a versão que as doutrinas religiosas pregam nos púlpitos. Não aquele conto de fadas motivacional onde o esforço honesto sempre gera recompensa e as pessoas de bom coração sempre saem vitoriosas. Ele revelou o mecanismo bruto de como os seres humanos se comportam e como a realidade consome aqueles que se negam a entender suas engrenagens. Seu nome era Nicolau Maquiavel, e a verdade incômoda que ele registrou em seus escritos foi distorcida, suavizada e escondida propositalmente por 500 anos, porque o poder não se mantém quando as pessoas comuns compreendem seu funcionamento interno. O que Maquiavel descobriu não foi uma simples teoria política, foi um diagnóstico sobre a própria vida. E ao terminar esta reflexão, você enxergará cada laço pessoal, cada derrota e cada deslealdade que já viveu através de uma lente tão nítida que parecerá que alguém finalmente acendeu a luz em um quarto escuro onde você tateava perdido por toda a sua trajetória. Existe um princípio fundamental escondido em sua obra, algo que a maioria dos estudiosos ignora completamente, mas que muda tudo sobre como você deve encarar os próximos 10 anos da sua caminhada. A carta vinda do passado, datada de 10 de dezembro de 1513. Um homem de 44 anos reside na aldeia de Sant'Andrea in Percussina, ao sul de Florença. Pouco tempo antes, ele ocupava o cargo de secretário da República Florentina. Um negociador que tratava com monarcas, comandava milícias e sentava-se à mesa com os homens mais implacáveis da Itália. Então, os Médici retomaram o controle. Ele foi acusado de conspiração, encarcerado e submetido ao suplício da corda, um método de tortura onde o corpo é erguido pelos pulsos amarrados atrás das costas, até que os ombros sejam deslocados. Ele foi solto 6 vezes nesse processo. Não admitiu culpa porque não havia o que confessar. Eles o libertaram, retiraram seus títulos e o mandaram para o esquecimento em sua modesta fazenda familiar. Mas é aqui que a maioria das pessoas teria desistido. Aqui é onde qualquer homem comum teria se entregue ao rancor, ao vício ou ao lento desaparecimento na insignificância. Maquiavel não fez isso. Em uma carta ao seu amigo Francesco Vettori, ele narrou sua rotina diária. Pela manhã, ele cuidava de sua propriedade em declínio e discutia com vendedores de madeira por causa de trocados. À tarde, caminhava até uma estalagem local, jogava com o açougueiro e o moleiro, e discutia por causa de jogos de cartas com tanta força que os vizinhos podiam ouvir. Era uma vida pequena, vulgar e muito abaixo do seu talento. Mas então a noite chegava, e é neste ponto que a carta deixa de ser um relato pessoal para se tornar uma revelação. Ele escreveu: Ao cair da tarde, volto para casa e entro no meu gabinete de estudos. Na porta, retiro as roupas sujas de lama e poeira do dia e visto trajes dignos e nobres. Devidamente vestido, entro nas cortes dos grandes homens da antiguidade, onde, recebido por eles com carinho, nutro-me do conhecimento para o qual nasci. Pense nisso por um momento. Um homem coberto de sujeira, humilhado pelo destino e ignorado pela sociedade. Mas no instante em que entrava naquela sala, ele se recusava a ser pequeno. Ele se vestia para o encontro. Ele tratava o diálogo com pensadores mortos como a reunião mais importante do seu dia. E naquela sala, sem riqueza, sem status e sem cargo, ele redigiu O Príncipe,
Um livro que mudaria para sempre a compreensão humana sobre a força, a natureza das pessoas e a própria realidade. Por que isso importa para você hoje? Porque a trajetória de Maquiavel é o primeiro ensinamento de sua visão de mundo. Ele não criou teorias sobre dificuldades morando em um palácio. Ele escreveu o guia prático para a existência enquanto a própria existência tentava destruí-lo. E o primeiro pilar que ele estabeleceu, aquele que sustenta todo o resto, é este. A vida não premia a bondade, ela premia a clareza. Não a clareza de um objetivo, mas a clareza de percepção. A capacidade de enxergar pessoas, sistemas e a si mesmo sem o filtro confortável daquilo que você gostaria que fosse verdade. A maioria das pessoas morre sem nunca atingir esse estado. Elas vivem dentro de uma narrativa, uma história onde a lealdade é sempre retribuída, o esforço é sempre notado e o mundo possui um senso de equilíbrio. Maquiavel via essas pessoas como matéria-prima para a vontade de outros. Não por maldade, mas porque ele havia observado com precisão absoluta como a realidade de fato opera. E ela funciona sob uma lógica que não tem relação com a ideia de justiça. Em suas reflexões, Maquiavel registrou uma de suas observações mais inquietantes. Ele afirmou que os seres humanos agem corretamente apenas quando são obrigados a isso. A maioria das pessoas recua diante dessa afirmação. Soa amargo, extremo ou pessimista. Mas ele não estava fazendo um julgamento moral. Ele estava fazendo uma análise de engenharia. Pense nisso como a lei da gravidade. A gravidade não é ruim. Ela não odeia o homem que cai de um penhasco. Ela simplesmente atua. É uma força constante. Se você a compreende, pode construir pontes, aeronaves e arranha-céus. Se você a ignora, o chão não será mais macio para você. O interesse próprio é o equivalente psicológico da gravidade. Não é uma falha de caráter. É o motor da ação. Quando ele diz que os homens agem por interesse, ele quer dizer que cada indivíduo, sob pressão suficiente, dará prioridade à sua própria sobrevivência, ao seu conforto e ao seu prestígio antes do outro. Não porque sejam vilões, mas porque foram programados assim. E as exceções às quais você se apega, o amigo que nunca o trairia, o parceiro que o ama incondicionalmente, Maquiavel diria que você apenas não aplicou pressão suficiente para testar essa teoria. Isso não é motivo para tristeza. Isso é libertação. Porque no momento em que você aceita essa regra de funcionamento, você para de se chocar. Você para de se ferir pelo que é previsível. Você para de culpar as pessoas por se comportarem exatamente como a natureza delas exige. E você começa a construir sua vida sobre uma base que realmente suporta peso, e não sobre o terreno movediço das promessas alheias. Em 1494, Florença viveu essa lição em tempo real. A cidade era governada pelos Médici há 60 anos através de uma mistura de apoio cultural e controle financeiro. Quando um exército estrangeiro invadiu a Itália com milhares de soldados, a estrutura dos Médici desmoronou da noite para o dia. O herdeiro da família entregou fortalezas estratégicas para salvar a própria pele. Os cidadãos que elogiaram os Médici por décadas voltaram-se contra eles em poucas horas. O palácio foi saqueado. A família foi exilada. Ninguém se lembrou da arte que eles financiaram ou das festas que promoveram. O mecanismo do interesse próprio foi ativado e décadas de fidelidade sumiram como fumaça ao vento. Maquiavel tinha 25 anos quando viu isso acontecer. Ele nunca esqueceu. E você também não deveria esquecer. Todos em sua vida são leais às condições que tornam a lealdade algo confortável. Mude as condições, e você verá o que era real e o que era apenas encenação. Isso não significa que você não deva confiar em ninguém. Significa que você deve entender como a confiança é construída. Confiar
não é um sentimento, é uma estrutura. E como qualquer construção, ela exige manutenção, vistoria e o reconhecimento honesto de que nenhum material dura para sempre sob estresse extremo. Aqui é onde o pensamento de Maquiavel se afasta de qualquer palestra motivacional que você já ouviu. Ele não acreditava que você poderia ser qualquer coisa que desejasse. Ele não acreditava em potencial sem limites. Ele acreditava em algo muito mais perigoso e útil. Ele acreditava que a vida é um embate entre duas forças, e seu destino depende totalmente de qual delas você fortalece. A primeira força ele chamou de virtu. Essa palavra foi mal traduzida por séculos como virtude. Não tem nada a ver com ser uma pessoa boazinha. Virtu está mais para a força de vontade efetiva. É a união de habilidade, astúcia, coragem e inteligência estratégica que permite a alguém impor sua vontade sobre os acontecimentos. É a qualidade que ergue impérios e salva aqueles que foram condenados. É o músculo que empurra o caos para trás. A segunda força ele chamou de fortuna. Novamente, não é fortuna no sentido de dinheiro. Fortuna é a corrente cega, indiferente e muitas vezes destrutiva de eventos que nenhum ser humano controla. Doenças, crises econômicas, o acaso do nascimento, a deslealdade que você não previu, a oportunidade que chega tarde demais. Maquiavel comparou a fortuna a um rio que transborda, violento, imprevisível e capaz de devastar tudo em seu caminho. E aqui está a parte que deve fazer você refletir seriamente. Ele argumentou que a fortuna governa cerca de metade dos assuntos humanos. Isso significa que metade da sua vida, o resultado final das suas ações, está totalmente fora do seu controle. Nenhuma dose de disciplina ou inteligência mudará isso. Mas a outra metade pertence à sua virtu. E é nessa metade que tudo se decide. A maioria das pessoas desperdiça sua força e capacidade de agir em coisas que não importam. Em discussões vazias, em relações que já morreram há anos, em caminhos que escolheram apenas para agradar aos outros. E então, quando a fortuna golpeia, quando a enchente chega, elas não têm nada. Não têm defesas, não têm reservas, não têm estrutura. Elas ficam desamparadas e imploram para que o rio seja gentil. Mas o rio nunca é gentil. A mensagem de Maquiavel é nítida. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar se está preparado para o que acontece. E a diferença entre essas duas coisas é a diferença entre uma vida que é vivida com intenção e uma vida que é apenas suportada. Um líder que começou do nada entendeu isso bem. Nascido sem posses ou títulos, ele tinha apenas sua força estratégica. Ao longo de décadas de lutas e alianças arriscadas, ele se tornou uma das figuras mais poderosas de sua época. Não por herança, mas por ações aplicadas no momento exato em que a sorte abriu uma brecha. Ele observou, esperou, e quando a oportunidade surgiu, agiu com uma firmeza que não deu margem para erros. Seu êxito durou porque foi conquistado por ele mesmo. Compare isso com aqueles que recebem cargos de presente ou que são favorecidos pelo acaso. O poder que é dado é sempre tomado de volta. O poder que é construído resiste ao tempo. O que isso significa para você? Pare de rezar por circunstâncias melhores. Comece a construir a estrutura interna que o torna perigoso, independentemente das circunstâncias. O seu papel não é controlar a tempestade. O seu papel é ser o tipo de pessoa que caminha pela chuva e sai dela mais forte. Maquiavel escreveu que todos enxergam o que você aparenta ser, mas poucos experimentam o que você realmente é. E esses poucos não se atrevem a ir contra a opinião da maioria. Isso não é um elogio à falsidade. É uma constatação sobre o sistema operacional da sociedade humana. Vivemos em um mundo de superfícies.
As pessoas não julgam você com base na sua realidade interna. Elas julgam com base nos sinais que você emite, sua postura, sua voz, sua constância e as histórias que contam sobre você quando você não está presente. E a verdade assustadora é que o sinal muitas vezes tem mais peso do que a substância. Maquiavel observou que quem lidera deve parecer correto e íntegro, e deve ser assim sempre que possível. Mas quando a situação exige o contrário, deve ser capaz de mudar imediatamente para o oposto. Não porque a moralidade seja irrelevante, mas porque a rigidez em um mundo de mudanças constantes é uma sentença de derrota. É aqui que muitos interpretam errado. Eles acham que ele defende a hipocrisia. Ele defende a adaptabilidade. Imagine alguém que sobe na vida através de traições e crueldade pura. Essa pessoa pode vencer e manter o poder, mas nunca terá paz. O custo de manter uma farsa o tempo todo é exaustivo. Com o tempo, a máscara gruda no rosto e você perde a noção do que é real. O conselho de Maquiavel é mais refinado. Torne-se o tipo de pessoa que não precisa fingir capacidade, mas que entende que o mundo lê aparências e, por isso, garante que a superfície represente fielmente a profundidade que existe por baixo. Na sua vida, isso significa um princípio que poupará anos de confusão. Pare de tentar ser compreendido. Comece a ser inegável. As pessoas que gastam anos se explicando, justificando escolhas ou defendendo seu valor estão jogando o jogo errado. O jogo é o resultado. O jogo é a competência demonstrada. O jogo é aparecer com tanta persistência que a imagem e a essência se tornem uma coisa só. Quando não há espaço entre o que você projeta e o que você é, você se torna raro. Alguém que não pode ser desestabilizado por ser exposto, porque não há nada escondido. Existe um ciclo que consome civilizações e indivíduos. Maquiavel observou que todos os sistemas de poder seguem um roteiro quase inevitável. A força produz ordem. A ordem gera prosperidade. A prosperidade gera conforto. O conforto produz fraqueza. A fraqueza gera o colapso. E dos destroços, um novo ciclo começa. Ele não inventou essa ideia, mas adicionou um detalhe crucial. O motor desse ciclo é a própria natureza humana. A mesma ambição que constrói algo grande é a que eventualmente o corrói. A mesma fome que impulsiona quem começa é a que devora os seus sucessores. As grandes estruturas não caem apenas por ataques externos. Elas caem porque as pessoas param de fazer o que as tornou grandes. O luxo substitui a disciplina. O entretenimento substitui o dever. A diversão substitui os hábitos que construíram a base. No momento em que as ameaças externas chegam, o apodrecimento interno já fez a maior parte do trabalho. Maquiavel viu esse padrão destruir cidades e famílias repetidamente, como se o roteiro tivesse sido escrito muito antes dos atores entrarem em cena. Traga essa visão para a sua própria vida. Cada pessoa passa por esse ciclo. A maioria sem perceber. Você luta por algo, constrói algo e atinge certa estabilidade. E então, lentamente, sem notar, o conforto dessa estabilidade começa a dissolver a própria disciplina que a criou. Você para de treinar, para de aprender, para de se questionar. Você entra no piloto automático e nesse instante o rio começa a subir. A solução de Maquiavel é um dos conselhos mais desafiadores de toda a filosofia. Ele argumentava que o conflito é necessário para a saúde. Ele afirmava que os desentendimentos e as tensões em um sistema não eram uma fraqueza, mas a fonte de sua vitalidade. O atrito mantinha a estrutura viva. Aplicado a você, a luta da qual você tenta fugir é o que mantém você alerta. O desconforto que você detesta é o que impede a sua decadência. O conflito que você evita é a conversa que poderia salvar sua trajetória.
O conforto não é o prêmio. O conforto é o sono que vem antes de você perder o controle sobre o seu destino. Há uma palavra que surge nos textos de Maquiavel com uma frequência quase sagrada: necessidade. Ele argumentava que a necessidade é quem esculpe o caráter humano. Quando um homem está confortável, ele não revela nada sobre si mesmo porque nada lhe é exigido. Mas coloque esse mesmo homem sob pressão real. Retire suas garantias, force-o a agir ou falhar, e você verá pela primeira vez o que ele realmente é. Por isso, os grandes líderes e as mentes mais perspicazes foram forjados na falta, não no privilégio. Não foi o talento que os separou dos outros. Foi o fato de que a necessidade queimou todas as opções, restando apenas a excelência. Ele escreveu que, às vezes, a maior sabedoria é parecer menos do que se é. Não por tolice, mas porque quando o mundo o ignora e as pessoas não esperam nada de você, você ganha algo valioso: o tempo. Tempo para construir sem que ninguém atrapalhe. Tempo para observar sem ser notado. Tempo para se preparar para o momento de entrar no centro do jogo. O próprio Maquiavel viveu isso por muitos anos. Ele escreveu, estudou, participou de encontros intelectuais e refinou as observações que formariam o pensamento mais influente da história. Nada disso foi reconhecido enquanto ele estava vivo. Ele morreu pobre e quase esquecido. Suas obras foram publicadas apenas anos depois. Ele plantou sementes em um campo que nunca colheu. E essa pode ser a lição mais profunda de todas. Porque a maioria das pessoas não fará o trabalho se a recompensa não for visível ou imediata. Maquiavel chamaria isso de mentalidade de quem serve. Alguém que age apenas quando há alguém vigiando. A pessoa que possui virtude age porque o trabalho em si é a construção de si mesma. Não porque será premiada, mas porque sem isso, ela não passa de um ser reagindo ao que acontece ao redor. Então, aqui está a existência como Maquiavel a enxergava. Você nasceu em um mundo que não se importa com você. Não de um jeito ruim, apenas indiferente. O rio não odeia a casa. Ele apenas segue seu curso. Você está cercado por pessoas que gostarão de você quando for conveniente e se afastarão quando não for. Não porque elas sejam más, mas porque o interesse próprio é a regra básica da mente humana. E essa regra nunca falha. Você recebeu um tempo que é mais curto do que imagina. Metade do que acontece com você será decidido por forças que você não vê e não controla. E a resposta para tudo isso não é a desistência, é a precisão. Construa sua virtude. Não a disciplina superficial de dicas rápidas, a disciplina real. A capacidade de encarar a realidade como ela é e caminhar por ela sem recuar. A capacidade de perder o que tem e ainda possuir a estrutura interna para recomeçar. A capacidade de ler as pessoas não como você deseja, mas como as ações delas provam que elas são. Prepare-se para a fortuna. Construa suas defesas antes que o problema chegue. Desenvolva habilidades que não podem ser tiradas de você. Cultive laços que foram testados na dificuldade e não apenas no lazer. Economize quando não houver crise, para que na crise você não precise implorar. Aceite o ciclo das coisas. Saiba que seu conforto é passageiro. Saiba que sua força será colocada à prova. Saiba que o momento em que você acha que venceu é o momento em que o chão começa a ceder. E, acima de tudo, tenha atitude. Porque o maior desprezo de Maquiavel não era para os errados, era para os passivos. Para quem vê os problemas e se pergunta o que pode fazer, mas não faz nada. Para quem recebeu corpo, mente e tempo, e desperdiça tudo esperando por uma permissão que nunca virá. Maquiavel dizia que o universo favorece quem age. O princípio é claro. O destino castiga a omissão mais do que castiga o erro.
Pelo menos quem agiu errado gerou experiência. Quem ficou parado não gerou nada. Naquela fazenda humilde, um homem vestiu sua melhor roupa todas as noites e construiu algo que duraria mais que todos os que tentaram apagá-lo. Ele não esperou ser convidado. Ele criou algo que o mundo não pôde ignorar. Essa é a lição. Não é sobre truques ou jogos frios. É sobre isto. A vida tentará tirar tudo o que puder de você. Sua única jogada é se tornar o tipo de pessoa capaz de reconstruir a partir do que sobrar. Séculos depois, essas palavras ainda incomodam. Seus adversários viraram pó, e você está aqui, ouvindo as palavras de alguém que se foi há muito tempo, sentindo algo mudar dentro de si. Esse sentimento é o seu potencial acordando. Não deixe que ele volte a dormir. A realidade lá fora não perdoa quem dorme. É preciso coragem para ver as coisas como elas são, mas é apenas através dessa visão que você se torna verdadeiramente livre das amarras do acaso. O poder não está em controlar os outros, mas em não ser controlado pelas circunstâncias. Comece hoje a erguer suas próprias muralhas internas. O tempo não espera e o rio continua subindo. A grande verdade é que você chegou até aqui porque, no fundo, sabe que as distrações baratas já não são suficientes. A maioria já teria fechado este vídeo nos primeiros minutos para buscar um alívio rápido. O fato de você ter permanecido é o sinal de uma postura rara. Você ousou não se distrair. Você escolheu encarar o que é desconfortável em vez de consumir o que é reconfortante. Mas agora, resta a ferida que Maquiavel nos deixa e que ninguém consegue fechar. Se a lealdade é apenas uma condição das circunstâncias, você alguma vez foi realmente amado ou apenas útil? E mais, se você fosse testado hoje, pelo que você trocaria a sua própria alma? Essa é uma dúvida que não se resolve com um comentário. Apenas se carrega no silêncio da noite. Se você aceita esse peso como o preço da clareza, deixe abaixo a frase: o conforto não me seduz mais. Inscreva-se para não perder o fio dessa conversa que o mundo prefere ignorar. E como um gesto silencioso de quem entende que o acaso não deve governar tudo, clique no botão de gostei. Você verá que a opção de hype aparecerá. Aperte-a. Não para o algoritmo, mas como uma afirmação secreta de que você agora entende as regras do jogo e escolhe jogá-lo com consciência. E para aqueles que buscam mais do que reflexões casuais, a nossa área de membros não é um clube social, é um pacto. Não comigo ou com este canal, mas com a sua própria necessidade de lucidez. É o lugar onde aprofundamos as táticas que a superfície não suporta. Se você está pronto para esse compromisso, o convite está feito. Agora, o próximo passo dessa inquietação espera por você no vídeo que aparece na tela. O caminho continua, e ele não fica mais fácil. Então, lembre-se sempre: a paz é apenas o intervalo entre dois conflitos.